Preços do café dispararam em agosto com alta de mais de 30%. E quem explica para a gente agora, ao vivo, o que tem contribuído para este cenário de alta é o diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Marcos Matos. Bem-vindo, querido. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos, uma satisfação estar com vocês novamente. Eu estava falando para a Carol aqui, Carol, se não tivesse acontecido esse tarifaço, que tipo de notícia que a gente estaria dando hoje? Mas mexeu com a vida de todo mundo, né, Marcos? A gente não sabe para que lado vai ver. O governo tirou vocês de carnes dessas compras, mas vocês têm mercado para sobreviver? Olha, é importante destacar essa estrutura do mercado, né? O café é uma commodity que, na verdade, se tornou um conceito, né? Um estilo de vida que abraçou todas as culturas no mundo e por isso a gente se orgulha em falar que nos últimos 5 anos exportamos para 150 países. Então é claro que a estrutura do mercado nos coloca nessa situação porque nós temos uma dificuldade de produção. Vimos a colheita do Brasil no café arábica muito apertado, mais apertado do que já era esperado. A Colômbia também houve uma redução das estimativas e o mercado asiático passou nas últimas safras também por desafios climáticos. O Brasil desde 2020 não sabe o que é uma safra cheia. Então a estrutura do mercado já está dada. O tarifaço é mais uma variável que nos impacta diretamente, porque são países insubstituíveis. A gente se orgulha de exportar para tantos mercados, mas a sede das grandes empresas, marcas centenárias, o blend norte-americano, 76% da população americana toma café, que adotou como bebida nacional, em um mercado de 26 milhões de sacas, mais de 5 vezes o tamanho da China. E China cresce, isso é ótimo, que bom que é assim. Mas são questões que afetam o mercado. Marcos, e eu estava até falando aqui com o Valteno, que a gente agora está no México, né? A Alckmin está lá tentando vender o mercado. O que a gente pode esperar dessa conversa? Qual que é a expectativa de vocês? Entra café também, será? Olha, a gente tem que lembrar que o México é um país produtor de café. E como produtor de café é o nosso concorrente. Só que o México, assim como Colômbia, Vietnã e Indonésia, eles têm uma evolução institucional e política em relação a nós, que é a importação de cafés verdes de uma forma muito mais aberta. Então eles aproveitam, compram os cafés do Brasil, compram, como Colômbia compra, México ou fica na primeira posição de países compradores, países produtores que compram cafés verdes, junto com Vietnã e Indonésia. Então esses países dominam o nosso ranking de países concorrentes que compram o nosso café. E industrializam e comercializam como eles bem entendem, né, uma decisão do importador. Então o México hoje, ele aproveita, né, os cafés do Brasil, industrializa, produz, concorre conosco. Mas a nossa pauta no tarifaço, e a gente tem dito para o vice-presidente Geraldo Alckmin, é a negociação, o foco na agenda econômica com senso de urgência. Vide a Indonésia, que fez um acordo com os Estados Unidos e na lista de exceção não apareceu o café. Ou seja, para o café é necessária a relação bilateral. Então a gente tem que achar uma forma de abrir os diálogos. Por isso que vamos estar com essa agenda, a missão CNI, em Washington, semana que vem. Olha só, a gente está imaginando que vamos colher aí umas 60 milhões de sacas por aí. Houve uma previsão um pouco para baixo, se não me engano, em função do arábica. Você me corrija se estiver errado. Então, o que você imagina com relação à destinação dessa safra que está sendo colhida? Ela já estava vendida? Olha, a safra que está colhida, realmente, nós estamos ainda avaliando o potencial dessa safra, mesmo já colhida, porque o rendimento dela, que é a eficiência no beneficiamento, ele está sendo mais baixo, né, por conta dos desafios climáticos, que a partir de fevereiro, janeiro desse ano, a chuva foi irregular. E também ondas de calor no final do ano passado. Isso afetou o arábica. O Conilon vai muito bem, obrigado, batendo os recordes. Mas o arábica não. Lembrando que 80% que a gente exporta para os Estados Unidos são cafés arábicas, com parâmetros sensoriais adaptados ao consumidor norte-americano, que não é exatamente os consumidores asiáticos, né? Existem, um é mais padrão floral, outro é mais padrão achocolatado, né? Então, são diferentes, né, os parâmetros sensoriais. Então, por isso, a gente vê que o mundo está muito apertado. Agora, veja, quando a ordem executiva foi anunciada, no fim, 31 de julho, o café estava cotado a $2,80 por libra peso na Bolsa de Nova York. Ontem bateu 3,80, 2,80 para 3,80, 35% mais. Se 3,80 você coloca 50%, que é a taxa do Brasil, vai para 5,76, impeditivo. Então, os Estados Unidos não têm onde buscar o café, porque vai ter que pagar muito mais caro para conseguir, e os estoques estão baixos. É impeditivo para o Brasil exportar, porque ficou um preço completamente estratosférico. A gente ficou no impasse.
Por isso que a gente entende que a luta é pela negociação, porque é um motivo econômico óbvio para os dois países e para o mercado global. Inclusive, vocês têm uma ida prevista agora para Washington? Tem mais informações? Quando? Com E quem? com quem vai ser a interlocução lá? Bom, existe uma questão muito importante, que é a investigação 301, o qual o Brasil é denunciado sobre questões de desmatamento, questões sociais, e era importante que o Brasil fosse ainda mais, de forma mais representativa. São 40 apresentações orais, né, que a gente, além de fazer manifestação, colocou para participar de forma oral. São 40 participações, dessas 40, 15 são brasileiros. Os outros são as nossas contrapartes nos Estados Unidos que vão nos defender, o que é muito importante. Só que é o primeiro passo, porque a manifestação ainda tem réplica, tréplica, então isso vamos ser chamados a Washington muito mais vezes. E nós vamos ter uma grande ação que está sendo montada pela CNI, visitar o Capitólio, conversar com os parlamentares, estamos ajustando as agendas, reuniões com as nossas contrapartes, né, a National Coffee Association, fizemos uma reunião online com o Departamento de Estado, estamos buscando uma reunião presencial com o Departamento de Estado, estamos olhando os escritórios de advocacy em Washington, também para buscar mais conexões, conversando com vários setores, a nossa embaixada em Washington, a Apex. Então a gente está se estruturando para também nunca esquecer que o diferencial da balança é o governo brasileiro sentando com o governo norte-americano e buscando a negociação. Os motivos econômicos são tão óbvios, que é tão lógico e tão importante para o mundo todo, que a gente acredita nessa agenda. Mas o Washington vai ser intenso a semana toda, de 1 a 6 de setembro. E a gente pode esperar, porque nós conversamos aqui com os consumidores, o Marcos, sobre a redução do preço também aqui, porque isso acaba impactando também o mercado interno. Ninguém fica feliz em comprar café mais barato se você vai gerar desemprego e perda de negócios do Brasil. Mas, enfim, é uma commodity, é uma bebida que é talvez a bebida mais consumida depois da água aqui no país. Então, como é que você vê essa questão do preço aqui internamente? Olha, de janeiro a maio, nós tivemos os recordes na série histórica acima dos anos 70, quando a gente teve a geada negra, né? A partir disso, o mercado se acomodou esperando a safra do Brasil e olhando para a safra 26. Porque, primeiro, o USDA previu safras muito boas dos robustas asiáticos, né, e africanos a partir do segundo semestre desse ano e olhou 26 para o Brasil muito positivo, porque os modelos climáticos, agroclimáticos, mostram um verão mais equilibrado, talvez nem El Niño nem Laninha, seja uma coisa assim que seja mais com as chuvas mais bem distribuídas. E aí o Brasil pode ter uma safra recorde de 26. Isso é só teoria e pode mudar a qualquer momento. Mas é o que o mercado enxergava. Então, a partir de junho, julho, o café ia caindo os preços. Saiu de mais de 4 para 2,70, 2,60. Só que acontece, quando foi anunciado o tarifaço, a gente inverteu essa curva. Primeiro que o Brasil colheu pior do que se projetava. Já sabia que ia ser menor que 24, mas foi pelo jeito, está tudo indicando que vai ser ainda mais apertado para o Arábica. E o aumento do Conilon não compensa. Né? A Colômbia também teve redução de safra, de mais de 14 para 12. Então a gente teve ajustes. Então, no caso do Arábica, os estoques mundiais são baixos, os mais baixos desde os anos 90. Mas no caso do Arábica é mais justo, e é justamente 80% que os Estados Unidos compra e ele anuncia o tarifaço. Então, essa sequência ela é invertida. De 2,70 voltou para 3,80. E a bolsa está subindo, a gente não sabe onde isso vai parar. Novamente perdeu o teto, né? Então, veja, aquela discussão de queda de preço já substituiu e agora, para onde vamos? O que gera problema para a indústria, que não consegue repassar o preço, né? O mercado assimila de uma forma mais lenta. Para o exportador é muito ruim, porque, primeiro, tem contratos sendo cancelados, postergados nos Estados Unidos, o mercado está invertido, o futuro é mais barato que o presente, tem custos de juros, tem custos administrativos, então o funcionamento da trade é muito mais desafiador nesse momento. A indústria é mais desafiador e o produtor tem bons preços, né? Mas também enfrentou questões climáticas. Então veja que a gente tem um cenário complexo. E Marcos, estava dando uma olhadinha aqui sobre o acordo EFTA-Mercosul, que vai ser assinado em setembro, até estava falando aqui com o Valteno, e esse acordo vai poder abrir mercados, eliminar tarifas e gerar bilhões em investimentos e comércio aos países envolvidos, né? Como é que você analisa esse cenário? Olha, a gente teria que acordar no nosso Brasil todos os dias e falar investimento em infraestrutura, acordos comerciais. Investimento em infraestrutura, acordos comerciais. A gente deveria dormir falando nisso. Isso é fundamental para a nossa sobrevivência. O acordo comercial nos força a abrir a nossa mente
e reduzindo o protecionismo. Quando eu falei que o México importa, o Brasil não, porque ele é mais protecionista, isso nos força, porque comércio internacional é uma via de mão dupla, cria conexões, viabiliza o investidor internacional montar plantas industriais no Brasil, ou fazer parceria com o industrial brasileiro para que ele produza o blend que o mundo consome, que é majoritariamente brasileiro, mas tem um pouquinho de Etiópia, tem um pouquinho de Colômbia, tem um pouquinho de Vietnã. Então, veja, a abertura comercial pressupõe esse comércio com redução de barreiras tarifárias. Hoje, o nosso produto, por exemplo, os cafés industrializados, eles são taxados no mundo todo. Até o verde, né? Agora nos Estados Unidos, mas é 8% na China. E alguns outros lugares. Em geral, 0%. Mas o industrializado tem mais barreiras, como a União Europeia, que é 9,5%. Né, como na Índia, que é 30%, como na China, que é 12%. Então veja que acordo comercial é vital para o nosso futuro, o futuro da agroindústria, o futuro do Brasil como celeiro de alimentos e supermercado do mundo. Então, fundamental, e vamos torcer para esse acordo e o acordo União Europeia-Mercosul saírem ainda em 2025. Seria algo muito, muito positivo para o setor privado e para a sociedade brasileira. Marcos Matos, é muito bom você estar aqui com a gente nos nossos canais AgroMais e Terra Viva, podendo trazer informações para a gente, para esse setor da economia importante, que nos orgulha, dá prazer tomar café. A Carol está tomando café aqui nesse momento, você também vai tomar. Cadê Tá com sua xícara aí também. O cafezinho tá aqui. O Marcos não deixa a gente ir na mão. A gente falou de café, já levanta o dele lá. Ó, boa missão nos Estados Unidos. A gente quer falar com você de lá, quando você tiver. Que dia que vai ser? De 1 a 6, Valteno. De 1 a 6 já está pertinho, Semana né? que vem já, Semana né? que vem já, né? As malas estão prontas aqui do meu lado. Tá certo, então. Querido, obrigado pela sua participação, tá? Obrigada, Marcos. Eu que agradeço, contem sempre com o seu café e vamos compartilhar ainda boas novas. Com Beleza. certeza.